Olá, meus queridos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, daqui de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Um abraço a todos, muito obrigado, que nosso Deus possa cobrir você e a sua família com toda sorte de bênção. E você que não se inscreveu ainda, eu convido você a se inscrever, assistir os vídeos. Se gostar, deixa o seu like, ativa o sininho aí na posição todas para crescimento do canal. Hoje, meus queridos, eu gostaria de deixar uma mensagem, mas no estudo eu quero falar das coisas velhas que passaram e das coisas novas, que foi chegando no mundo judaico e assim chegou ante nós. Vamos estudar Deuteronômio capítulo 12, nos versículos 5 e 6 em diante. Mas eu peço a você que quando você for assistir o meu vídeo, você pega a sua Bíblia e faz comparação e comece a estudar também, que você vai entender. Assim como eu descobri a verdade através da mensagem da graça, eu quero que você também descubra se você não está vivendo a graça ainda. Agora, se você vive a graça, amém, que aí estamos reinando em Cristo. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim: mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para sua habitação, e ali vereis. Então, quando fala nas tribos, fala nas 12 tribos de Israel. Não é o mundo inteiro. Quando fala em mundo, fala no mundo judeu, no mundo judaico, no mundo dos judeus. 6. E esse lugar trareis o vosso holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas, Então, veja aí que esse dízimo, já começa aqui em Deuteronômio, esse dízimo não era dinheiro, era oferta de vaca, e de colheita. Mas para quem? Para as 12 tribos de Israel. Aqui, Deus falando com Moisés, Quando Moisés tira o povo ali do Egito, aí Deus já começa a ditar para ele, Aqui, se você for ver o texto do contexto, Deus está chamando ele para levar os anciões lá no monte. Os anciões vai ficar ali próximo e de longe eles vão escutar, mas Moisés vai até a presença de Deus, Presta atenção agora em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Olha para ver, no outro dia Moisés já fazendo o que Deus tinha mandado, tinha ordenado. Ele fez ali o altar e ali ele fez 12 colunas, simbolizando cada uma tribo. Cada uma coluna dessa simbolizava uma tribo de Israel. Então, quando a gente vê profecias, quando a gente vê Deus falando, Deus falava especificamente para a nação escolhida, a nação que foi escolhida por Deus, que é essa nação de Israel. Levítico 19, versículo 1 e 2. Levítico 19, capítulo 19, versículo 1 e 2, disse assim:
Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui Deus fala para Moisés, falar com eles, para eles ser santo. E Deus diz, fala com eles para ser santo, porque eu também sou santo. Entende? As tribos de Israel, entende? Você está vendo eu ler, e quando eu estou lendo do Velho Pacto, cita especificamente as tribos de Israel, não as demais nações da terra. Deus no Velho Pacto manda recado ao povo, ele mandava falar, e aí você viu que eu li em forma de recado, Deus falando para Moisés transmitir o recado a este povo. Quando se trata das coisas velhas, do Velho Pacto, não podemos esquecer dos dízimos, né? Que faz parte ali das leis, né? Os dízimos. Que do Velho Pacto ainda é usado até os dias de hoje pelo sistema religioso, evangélico religioso. Eles agora são coisas que é passado, mas eles trouxeram esses dízimos para os dias atuais, porque os dízimos é que dá renda, que dá lucro, que enrica, né? Você vê aí pastor tendo jatinho aí, você vê pastor aí tem mansão com piscina, fazenda, gado, rede de televisão, né, famosa, né? Se eu for citar quanto deles é bilionário usando o seu dízimo, os seus dízimos, né? O dia das suas campanhas, com falsas promessas de riquezas ou de cura, né? Inventando aí umas falsas curas, né? Que quem foi liberto do sistema sabe. Só que tem muita gente que está pelo engano, está pelo erro, vê aquelas coisas bonitas na televisão, aquelas promessas, né, que eles fazem durante os cultos, né? Uma certa época, no sistema religioso, lá tinha um pastor e ali a renda da igreja estava caindo, né? Ou seja, os irmãos não estavam sendo fiel nos dízimos. E quando acontece isso, geralmente o pastor ele convida um outro pastor de uma outra denominação vir ministrar um culto ali. Só que antes eles se encontram, eles conversam e ali um pergunta para o outro ali o que acontece, o que o povo gosta de ouvir. Aí ele começa a citar, olha, aqui o pessoal gosta de profecia, o pessoal aqui está meio desajeitado, não está contribuindo com os dízimos. É aquele outro pastor que vem, eles pegam, ele já está ciente. E quando eles vão ministrar a palavra de Deus, eles já começam a dizer como está o seu coração com Deus, como está você com Deus, né? Você tem pagado o seu dízimo, tem que estar fiel com tudo, né? Para Deus, dá o seu melhor para Deus. Deus está falando de dar aquelas profecias, e ali, coisa da velha aliança, do velho pacto. E ali o pessoal mal informado, às vezes não conhece direito a palavra, a mensagem da palavra. Aí ele dá uma olhada assim, volta da igreja, né? Ali todo se sente devedor a Deus e culpado, né? Mas vamos estudar para nós entender. Eu queria ficar o dia todo, né, ministrando a palavra, estudando, passando conhecimento e recebendo conhecimento de vocês também. Mas, infelizmente, o tempo no vídeo é muito limitado, né? Não dá para a gente fazer um estudo amplo, um estudo mais avançado. Vamos estudar Malaquias 3, capítulo 3, versículo 9. Já vamos começar em Malaquias, que diz assim: Vós sois amaldiçoados com a maldição, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Aí o pastor fala isso aqui na igreja, eles leem, eu vou ler de novo. O pastor fala isso aqui, todo mundo lá se sente culpado. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 9. Diz assim:
Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Ali o pastor fala isso, ele lê um texto desse aqui, ele fala, e depois ele ainda acrescenta. Olha o que vocês fazem com Deus, entende? E ali todos sente culpado. Comigo foi assim. Eu creio que não é diferente com as demais pessoas, né? Aqui o pastor lê no microfone, né? Aquilo que eu estava dizendo. E dá aquela olhada dentro da igreja, dos quatro cantos da igreja, nos quatro cantos da igreja. E aí, meus queridos, todos os irmãos que estão presentes sente devedor. Eu falei e repito, né? Sente devedor, fazer o quê? Às vezes não estuda, mas às vezes, muitas vezes a gente estuda e quando a gente é do sistema, a gente não liga muito para a palavra de Deus. A gente quer escutar. Muitas vezes a gente pega a Bíblia no dia de ir na igreja, entende? Chega lá, abre naqueles versículos, naqueles capítulos ali selecionados por eles, entende? Faz a leitura, faz ali uma narrativa do jeito que eles entendem, que beneficia só a igreja deles e eles. E a gente volta para casa, né, do mesmo jeito ou pior do que entrou. Acreditando em cura, acreditando naquelas coisas que faz parte do velho pacto. Malaquias 3 ainda, versículo 10, seguimento, né? Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui Malaquias estava lendo, falando especificamente para a nação de Israel, não para você e não para mim, não para os gentios. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, Deus falando com eles. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abartância. Então, esse aqui, eles tinham que pagar os dízimos. Malaquias era judeu. Malaquias estava pregando ali para os judeus, para as 12 tribos de Israel, e não para nós. Ficou escrito, eles põem no futuro, né? Eles põem aí para o futuro, todos sentem devedor, todos se entendem que é preciso pagar o dízimo. Mas aqui Malaquias estava falando especificamente para uma nação. E aqui o pastor, eles usam disso. O sistema religioso, eles usam dessas coisas para se levar vantagem em cima das pessoas. Meus irmãos, é o seguinte, eu não estou falando de você que é uma ovelha, um fiéis. Eu estou falando de um sistema religioso que vem não de hoje e nem de agora, vem há muitos anos. Há muitos e muitos anos que esse sistema vem. Eu, por não conhecer, eu tinha, sabe, eu tinha muito medo. Mas depois que Deus me revelou a sua graça, né, através de estudo, pesquisa, né, buscando na internet aí quem estava ministrando a palavra de Deus, no sentido do evangelho da graça, do evangelho do amor, né, da sã palavra de Deus, que quando eu descobri a verdade, que eu comecei a seguir, graças a Deus, estou liberto desse sistema corrupto. Eles criaram aí, não sei se posso dizer assim, né, um fake dízimos, né, para os gentios, para os brasileiros. Um fake dízimos, porque não existe dízimo nos dias atuais para os brasileiros, para os gentios. Nunca existiu lei de dízimos para nós, né? O nome disso é fake dízimos. Eu creio que assim se possa chamar assim, né? Só que eles, né? Eles não lê para os seus fiéis as passagens da graça. Eles lê mais passagens
Velho Testamento, de Velho Pacto. Quando eles lêem alguma coisa aí do Novo Testamento, é muito pouco o que eles estudam, mas não interessa muito o sistema religioso. O que interessa é lucrar, é dinheiro, entende? Não é a ovelha que tem que prosperar no sistema religioso. Quem tem que prosperar no sistema religioso é o pastor e sua denominação, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em Malaquias 2, né? A partir do versículo 4, que diz assim: Então sabereis que vos enviei. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, falando para eles, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o pacto de Deus com quem era? Com os levitas, com Levi. Hoje tem igreja aí que tem os levitas. Agora eu te pergunto, esses levitas daqui vieram de onde? Se a tribo de Levi era do passado, lá em Israel, entende? Aqui na minha cidade mesmo eu conheço igreja que tem né? Que tem os levitas e tem que recolher o dízimo ali para os levitas, para manter os levitas. Isso não faz sentido. Deus fala aqui, eu vou ler de novo, Malaquias 2, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Com Levi. Levi é uma das tribos, né? Das 12 tribos de Israel, e não dos gentios. 5. Meu pacto com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome, tá vendo? Ele teve temor de Deus ali. Ele levou a mensagem, de Deus, né, do jeito certo, ele não fez nada errado. A lei, versículo 6, a lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. E ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade se apartou. Então, é o que eu estou dizendo, a tribo de Levi, a tribo de Levi foi a tribo escolhida para recolher o dízimo, as ofertas, né, ali do povo, né, eles que eram o povo que ficaram, né, selecionados por Deus, que eles não herdaram a terra, então Deus designou eles para cuidar das coisas de Deus, cuidar do templo, cuidar ali dos fiéis, das demais tribos, né? Mas hoje aqui tem tribo de Levi, tem os levitas. Não sei de onde que vieram, mas existe, né? Fazer o quê? Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui Deus já está falando que enviou, né? Eis que enviareis o profeta Elias, antes de chegar o grande dia do Senhor. Entende? Malaquias 4, versículo 5. Né? Deus disse que enviarei Elias antes de chegar o dia, né, o grande dia do Senhor. Então, esse dia, depois da morte e ressurreição de Jesus, passado um período não muito curto, né, um período longo, um período de tempo, né, bastante duradouro, Deus ia destruir, isso aí está escrito, destruir ali o templo de Israel,
aquele sistema, todo aquele império de leis, né? Porque quando Jesus morre, aniquila na cruz. Mas, porém, essas leis não chegam ao fim por causa do povo, né? Dos doutores da lei, daquele povo que estava já acostumado ali a viver nas leis e nos seus rudimentos. Então, Deus diz que mandava Elias vir, né? Antes daquele dia. Vamos ver em Mateus 17, versículo 1, 2 e 3, que se Deus manda Elias mesmo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Então Deus chama eles e leva um alto monte, aqui não especifica o nome, e foi transfigurado diante deles, Jesus, né? Jesus foi transfigurado diante dos apóstolos, dos discípulos ali. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Né? As vestes de Jesus, o rosto ali se transfigurou, ficou branca. Mas por que isso? Porque ia cumprir a profecia que Deus diz que naqueles dias, antes do terrível dia, ia mandar Elias. E vamos ver se ele fez, né? E nesse dia, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então aqui cumpriu a profecia de Malaquias 4, 5, né? Que Deus disse que ia mandar Elias vir antes da queda, antes da destruição de Israel, antes dos dias, né? Daqueles dias. Deus cumpriu, né, sua promessa. Agora vamos ver em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos 13, versículo 39 e 40. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado. Tudo aquele que crê, entende? O que não pode ser justificado pela lei de Moisés, por Jesus, é justificado. Mas basta aquele que crê, tem que crer em Jesus. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Olha, para ver, não venha sobre nós o que está dito nos profetas, porque aquele pacto já tinha acabado. Então aqui, em Atos dos Apóstolos, diz, né, eu vou ler de novo para você entender, Atos dos Apóstolos 3, 39 e 40. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificado por ele, é justificado todo aquele que crê. O que não pôde ser justificado pela lei, por Jesus é justificado. O que não pôde, está no verbo passado. Mas no presente, por Jesus, é justificado. Todo aquele que crê, então tem que crer. Vede, pois, que não venha sobre vós o que esta diz nos profetas. Então, o que a lei diz nos profetas, que nos justificou, é só crer em Jesus, que já está justificado. 1 Coríntios, né? Não, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aí para ver. Essas coisas de leis, as promessas que Deus disse ao povo de Israel. Deus disse que ia mandar Elias antes de acontecer aquele dia, né? Aquele terrível dia do Senhor, que cumpriu sim, aconteceu. Se você fazer pesquisa, você vai entender aí que no ano 70 foi a volta de Jesus para julgar a nação de Israel, destruir aquele templo, queimar aquela cidade, queimar o templo como aconteceu. Se você ver na história de Israel, você vai entender. Mas não está na Bíblia? Não está, porque a Bíblia finalizou antes da destruição do templo. Entende? Por isso que não está na Bíblia. Mas todas as coisas provém de quem? Provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, eles foram e nós também somos reconciliados na morte e ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus morre, né, abre ali o véu do templo, de alto a baixo, já tem outros vídeos que eu falo nisso daí, né, outros vídeos, né? Mas não me é peso lembrar que a nação aqui que for escrito, a nação de Israel, nós alcançamos a graça, a morte de Jesus. Na morte dele que nós alcançamos a graça e somos eleitos, escolhidos, desde antes da fundação do mundo. Os eleitos de Deus, ele já sabe quem é, desde lá, entende? Não tem ninguém esquecido nessa terra. Meus queridos, é assim, essa mensagem da graça, ela tira você da culpa, ela tira você do medo, né? Ela tira você da servidão, entende? Ela revela para quem foi escrito, para quem está escrito determinadas coisas na Bíblia, né? Para qual a nação que tinha que viver debaixo daqueles rudimentos, daquelas leis, antes da chegada de Jesus de Nazaré para Israel. Jesus de Nazaré chega, Israel nasce, ele começa o ministério dele, né? Ele vem fazendo tudo ali debaixo das leis, né? E sempre ali o povo procurando ele, confrontando ele ali, né, com as leis. Ele fazia tal coisa, determinada coisa, achava que estava fora da lei, ia lá, mostrava ele na lei que estava errado, mas era rudimentos, até Jesus ser preso por causa da lei, destruição daquele templo, né, que era o corpo dele, e reerguer em 3 dias. Né, eles acharam que era uma blasfêmia. E diz que Salomão levou 40 anos para fazer aquele templo. Né? Então aquele templo para eles era o céu, para os judeus. Até ali, toda a nação dos gentios que existia no mundo, para os judeus, era um povo errante, um povo pecador, um povo que não tinha Deus. Que cada uma dessas nações tinha um Deus, mas os judeus de Israel, eles entendiam que o Deus deles era mais poderoso do que todos esses deuses dessas outras nações, das outras nações da terra, que era o Deus de Israel. Que eles acreditavam que estava só naquele templo. E quando Jesus chega, eles não acreditaram que Jesus era ali o Messias, o Filho de Deus, aquele que estava na promessa de vir ali libertar aquele povo da escravidão do pecado. Eles não entenderam assim. E ali Jesus veio e cumpriu, né? E nos reconciliou com ele, como a gente leu aqui, com ele, né? Os judeus também que crê nele, crê na mensagem da graça, deixa essas coisas velhas que já passaram e segue a nova doutrina, o novo ensinamento da mensagem da graça. Esse sim, tanto faz judeus ou gentio, na união da fé, somos todos iguais, mas sem lei, sem rudimentos de lei, porque essas coisas velhas já foram todas abolidas por Cristo naquela cruz. Mas essas coisas geram lucro, né, para o sistema, para um sistema que existe há muitos anos no mundo. Então, a mensagem da graça é o que te liberta, é o que te salva do erro, é o que guia a sua vida, é o que te conduz a ter uma vida boa nessa terra, é reinar com Deus nessa terra, reinar com Cristo, porque o reino foi chegado e não foi tirado.
Você viver ligada no reino, você está ligada com Deus nos céus. E você estiver desligado do reino na terra, você está desligado dos céus. Assim é, assim está escrito. A mensagem, meus queridos, de hoje é essa. Agradeço muito você assistir meus vídeos, comentar, né? Eu fico muito feliz com isso e você está me ajudando a melhorar mais e transmitir assim a mensagem da graça, a palavra de Deus. E assim eu aprendo com você também, né? Porque a gente não sabe todas as coisas. A gente sabe, o que a gente tem o conhecimento, a gente passa para você. E o seu conhecimento você passa para mim, aí nós vamos juntos divulgando a mensagem da graça, da palavra de Deus. Agradeço, graça e paz a todos. Fica na presença do nosso Deus. Até um próximo vídeo.